Meus queridos do terceiro ano, como estão vocês? Chegando ao final, não é isso? Que bom que a gente chega ao final com a programação vista, com as revisões, com os simulados, com as nossas AQs, tudo isso ao longo do ano foram treinamentos que a gente fez para se preparar para o Enem e para o SSA. Fiquem tranquilos, não vai haver nenhuma questão que seja diferente de tudo aquilo que a gente estudou. E eu não digo somente isso em história. Certamente o professor de filosofia de vocês vai dizer a mesma coisa, como os professores da área das ciências da natureza, não é isso? Do pessoal da área de tecnologia, do pessoal da área de linguagem. Então, você terceiranista está preparado. Agora, nessa reta final, dê mais um esforço naquilo que você sabe menos. Se você se sente seguro em alguma matéria, faça apenas uma revisão mais rápida dela. Daquilo que você sabe que precisa melhorar sua nota, melhorar seu desempenho, o esforço tem que ser concentrado aí. Você já percebeu, não é, que nós estamos usando o nosso horário de aula para concluir a programação. E Eric está colocando em horários extras aquelas revisões com testes que vocês receberam e que podem resolver antes e que eu vou comentar para vocês, não é? É apenas o fecho disso daí. Não é nada de novo, nada de excepcional, porque não há mais para onde ir em termos de revisão de treinamento. Ao longo do ano inteiro nós fizemos isso. E aquele aluno que participou de todas essas revisões, que fez todos os simulados, que fez todas as avaliações e as questões do livro e leu o assunto, isso não só para a história, na filosofia, sociologia, geografia, as ciências da natureza, linguagens, matemática, tudo. Quem agiu desse jeito, dividindo o tempo corretamente para estudar, se deu bem. E vai se dar muito bem nas provas do Enem e no SSA. Não há o que temer. Confiança naquilo que você fez, no trabalho que o NAP lhe ofereceu. E vamos em frente, porque não há nenhum motivo para preocupação. Existe motivo para continuar a responsabilidade. Nessa nossa aula voltada para atualidades, o SSA, estamos no capítulo 41. Veja, a gente terminou a Segunda Guerra Mundial, aí falou sobre Guerra Fria, aí falou sobre descolonização. Aí nesse capítulo, o que é que tem escrito? O fim do bloco soviético e as novas o quê? E a nova ordem mundial. Antes de começar o bloco soviético e a nova ordem mundial, nesse capítulo 41, veja, eu vou virar algumas páginas. Aí tem governo Gorbachev, mudanças no leste europeu, outros países do leste europeu, desmembramento da Iugoslávia, globalização, a decolagem do Japão, BRICS, o grupo formado, né, pelo Brasil, pela Rússia, Índia, China e a África do Sul. Aí vem os blocos econômicos, globalização e desemprego, pronto. Aí eu cheguei no meu livro, a página 865. Conflitos e tensões do mundo atual. Pronto. Conflitos, tudo dentro do capítulo 41. Conflitos e tensões do mundo atual. E é isso que eu quero ver aqui.
os conflitos no Oriente Médio. A questão israelense-palestina. Pronto. É esse assunto. Por que os palestinos e os israelenses? Porque aquilo é um motivo de confusão permanente. E o Irã? E o Iraque? E o Afeganistão? Pronto. Aquilo é uma zona de tensão. E uma zona de petróleo. Não precisa começar a explicar muito, você já está sabendo qual é o motivo dessa tensão. E, portanto, as potências mundiais, China, Rússia, Estados Unidos, têm interesse ali dentro. O capitalismo internacional, as grandes empresas de petróleo, têm interesse no Oriente Próximo, Oriente Médio. Então, Israel e palestinos são apenas a ponta desse iceberg, aquilo que aparece mais. Mas existem outras coisas ali dentro que são, né, aqui a gente chama de geopolítica, porque envolve questões geográficas e questões de poder. Então, isso está tanto para o professor de geografia, quanto para o professor de história, quanto para o professor de filosofia política, né? Então, é um assunto que mexe com vários conhecimentos simultaneamente. Vamos começar falando sobre Israel, o Estado de Israel, o Estado palestino, o que danado vem a ser isso daí. O texto Conflitos no Oriente Médio, desse capítulo 41, começa falando sobre o que é o Oriente Médio. É uma região que está na Ásia, mas está situado entre 3 continentes. A própria Ásia, né, cuja parte maior é voltada para o Oceano Índico e o Pacífico, né? Sim, e o Oceano Ártico, no caso da Sibéria, que pertence à Rússia. A África, porque Israel, Jordânia, estão próximos, muito próximos da África, a Arábia, e a Europa, porque a Europa está perto da Síria, da Turquia, né? Do Líbano. Muito bem. Características dessa região. Do ponto de vista geográfico ainda, climático, região de climas áridos, temperaturas elevadas, escassez de solos férteis, né? Pouca água potável. A água é uma riqueza fabulosa aí nessa região. E existência de ricas, enormes, gigantescas jazidas de petróleo. Pronto. Descobertas há mais de um século, ou seja, isso foi no final do século XIX, começo do século XX. Essas jazidas têm sido objeto de conflitos intrarregionais e internacionais. A partir dos anos 20 do século XX, 1920, empresas norte-americanas e empresas inglesas começaram a disputar o controle daquela região. Disputa por petróleo, por água e por terras cultiváveis, terras férteis, ajudam a explicar uma parte das tensões. Mas não é só isso. Muito bem, a gente tem que recuar no tempo para saber o que diabo é aquela região. No século I a.C., aquela região começava a ser dominada pelo Império Romano. Você já sabe que o que a gente chama de crescente fértil, que é o Oriente Próximo, o Oriente Médio, né, já antes de tudo tinha sido a Mesopotâmia, com a Assíria, a Caldeia, a Suméria. De um lado também o Império Persa, de Dario, de Xerxes, né? E do lado de cá as cidades fenícias e o pequeno reino dos hebreus, Saul, Salomão, Davi, né? E o grande império faraônico do Egito. Muito bem, Alexandre da Macedônia conquistou essa região toda, levou a cultura grega
para aqueles povos. E a elite dos povos dessa região começou a falar grego e a escrever em grego, sem, lógico, perder as suas próprias características. Ao mesmo tempo, essa cultura do Oriente vai influenciar também o Ocidente, né? Crenças religiosas, técnicas, tecnologia, né, de irrigação do Egito, da Mesopotâmia, técnicas de fabricação de cerâmica, muitas espécies vegetais comestíveis, né, como por exemplo a maçã, né, chegaram ao mundo ocidental. A maçã, o pêssego, né, são frutas do Oriente. O mundo ocidental vai começar a conhecer essas coisas, né, a partir daí, como a cebola, por exemplo, né, do Egito, vai chegar ao mundo grego-romano. Então, há uma influência generalizada nisso ali. Depois, os romanos começaram a conquistar as áreas que Alexandre da Macedônia tinha conquistado. E aí a cultura romana se mistura com a cultura helenística, formando o que a gente chama de cultura clássica. Então veja como essa região foi se superpondo de culturas, de dominação, de línguas, de influências as mais variadas. E todo mundo quer ser dono desse lugar. Então, muito bem, a chegada do Império Romano. A Palestina era uma província do Império Romano, né? E o que a gente chama de Palestina era uma área grande, não era só o Estado de Israel, nem o Estado palestino de hoje, não é? Abrangia também partes da Jordânia e do Sinai. Pois bem, essa região era dividida em 4 pequenas áreas, a chamada tetrarquia: Samaria, Galileia, Israel e Judá. Havia um soberano que governava essas 4 regiões, essas 4 áreas. O título é de tetrarca, tetra 4, tetrarca governante de 4. Nessa época nós temos 2 soberanos importantes: Herodes, apelidado o Grande, e Herodes Filho, né? Herodes II. Esses camaradas governavam com permissão de Roma, né? Eles tinham uma certa autonomia, mas havia um limite. A partir de determinadas decisões só podiam ser tomadas pelo Império Romano. Então, o tetrarca tinha, digamos assim, um status de rei, mas quem mandava mesmo de fato era Roma. A última palavra era Roma. O povo dessa região, né, chamado genericamente de judeus, né, por conta da Judéia, né, os judeus se achavam o povo escolhido por Deus e explicavam os domínios que sofreram, né, as dominações, a exploração, a situação de povo dominado, de colônia, como um castigo divino. Como os judeus haviam abandonado o culto ao verdadeiro Deus, Javé os estava castigando para que eles, purificados dos pecados, voltassem a ter a sua própria independência, a sua liberdade. Os judeus acreditavam que Javé mandaria para eles, não é, um rei salvador, um enviado, um ungido, Messias, né? Um Messias que seria um rei, um líder político, um líder militar e um líder religioso. Esse Messias, ao chegar à terra, né, reuniria exércitos, uniria o povo, derrotaria os inimigos e Israel, a terra dos judeus, Israel, Judá, Galiléia, Samaria, voltaria a ser um reino independente e feliz, adorando Javé. Entrava ano e sai ano e aparecia um ou outro que era apontado como Messias, mas nada acontecia. Uma parte dos judeus, né, alimentava essa esperança da vinda do Messias. Outra parte resolveu apressar a vinda desse Messias, né? Eram os zelotes. Esses zelotes achavam que só havia uma forma de acabar
com o domínio romano. Era matando os romanos. Então os zelotes eram uma espécie de guerrilheiros, né? Hoje a gente chamaria modernamente de terroristas, que praticavam atentados contra as fortificações romanas, as guarnições romanas, tropas romanas, né? Eles viviam escondidos, né, em sociedades secretas e atacavam de surpresa, né, uma região quando os romanos estavam distraídos. E aí, né, matava-se romanos à vontade. Vez por outra se prendia um camarada desse e ele ou se suicidava ou terminava morrendo sob tortura, mas não confessava de jeito nenhum, não traía os seus correligionários, os seus amigos, né, de ideias. Então, a região era extremamente perigosa, tensa, violenta. Além do mais, havia a exploração dos judeus ricos sobre os judeus pobres e dos romanos sobre todo mundo, né? Então, o que se pagava de imposto era muita coisa. O povo odiava os romanos, né? Mesmo que não se levantasse contra eles, mesmo que esse pessoal não lutasse contra os romanos, mas tinham raiva dos romanos. E, lógico, era preciso controlar essa situação, porque os ricos, os sacerdotes, os nobres judeus, só manteriam o seu poder e o seu status de privilégio se não houvesse revoltas. Então, o que é que eles faziam? Eles eram espécies de amortecedores entre o domínio romano e a raiva do povo. Esse grupo denominado de fariseus, né, piricim, significa os perfeitos, né, os legisladores, aqueles que interpretam a lei. E eles não eram bem vistos pelo povo, porque, na verdade, hipócritas, né, mentirosos, o que eles queriam era manter os privilégios. O domínio romano, paciência, a gente não vai poder lutar contra os romanos, então, já que não vai poder lutar, vamos aproveitar o domínio romano com calma e tirar proveito disso e ganhar dinheiro com isso. E o povo que se exploda. Não, esse era o raciocínio. Muito bem, essa situação tensa, lógico, vai um dia explodir. A todo momento, né, há uma revolta, se levanta aqui e acolá, né, uma rebelião, né, uma insurreição, mas o exército romano consegue sufocar. Mas é lógico que os romanos não podiam ter uma legião inteira parada na Judéia. Era uma guarnição, não é, de uma milícia, com 1.000 soldados, para tomar conta de uma cidade que tinha 40 mil habitantes. Então, se 10% desse pessoal resolvesse fazer uma revolta, eram 4.000 homens armados contra 1.000 soldados romanos. Então, a situação era sempre tensa, muito complicada. Muito bem. Aí aparece um camarada que diz ser o Messias, que a gente conhece, não é? Yoshua ben Yusuf, Jesus filho de José, né? Cristo, como os cristãos chamam. Só que esse camarada não tinha as características do Messias que normalmente se esperava. Ele não era um líder militar, não era um líder político, e era um reformador religioso que apontava a hipocrisia dos fariseus. E, lógico, desagradou os fariseus. E os fariseus terminam arranjando uma série de acusações para que Jesus fosse morto. E ele foi morto, julgado por um procurador romano, por um funcionário romano, Pôncio Pilatos, condenado à morte por crucificação, porque como ele não era cidadão, foi acusado de um crime comum, então teria a pena de morte. Morreu crucificado. Os seus seguidores acreditavam que não só ele era o Messias, como também ressuscitou, né, 3 dias depois que havia morrido. E as suas ideias começaram a se espalhar pelo Império Romano. Mas isso é outra história. Depois da morte de Jesus, novas rebeliões continuaram acontecendo e elas foram crescendo. Diz um dos evangelhos, não é, que na hora que Jesus ia ser condenado, Pilatos propôs uma troca. Mataria Barrabás e libertaria Jesus. Mas os que assistiam o julgamento
pagos pelos fariseus, pelos sacerdotes, gritavam que quem devia ser crucificado era Jesus. E Barrabás, que é um zelote, um líder de insurreição contra os romanos, é libertado e volta para organizar novas revoltas. Até que finalmente no ano 68 depois de Cristo, começa uma revolta enorme que toma conta do país inteiro. É a chamada Guerra Judaica, ou a Guerra dos Judeus. E durante 2 anos, Roma teve que lutar contra os judeus. Foi uma guerra longa para Roma, uma potência. Você passar 2 anos brigando contra um povinho deste tamanho, foi muito tempo. Não precisa dizer a vocês que a guerra foi feroz, brutal, de uma violência estúpida, e uma parte gigantesca dos judeus foi morta. Homem, mulher, menino, velho, quem se podia matar, se matava. Terminou com os sobreviventes, os homens, não é? E as mulheres adultas foram expulsas da região e espalhadas para outras regiões do Império Romano. É a chamada diáspora. Diáspora em grego quer dizer espalhar sementes, semear, porque os judeus saíram de sua terra e foram e se espalharam por outras regiões do Império Romano. Anos depois vem uma nova revolta, em 132 e 135, entre 132 e 135. Essa liderada por Simão Bar Coquebas, Shimon, como os judeus chamam, né? Shimon Bar Coquebas quer dizer filho da estrela. O sobrenome dele, não é Simão Estrela. Muito bem. Outra revolta reprimida também com violência, e nova parte da população de judeus é espalhada pelo Império Romano. E aquela região, né, sendo os judeus expulsos, será ocupada por outros povos que vão chegar. E os judeus que sobraram também continuavam ali. Então a região deixou de ser a terra dos judeus e passou a ser a terra de todo mundo, né? Então, claro, os judeus que ficaram por ali continuavam dizendo: essa é a nossa terra prometida, Sião, né? A terra do Sião, a terra de Sion, a terra prometida por Deus a Abraão e que seria a terra de todos os judeus. Bom, o tempo passou, o mundo romano se acabou, veio a Idade Média e comunidades de judeus espalharam-se pela Europa feudal. Havia judeus na Espanha, né, no sul de Portugal, havia judeus na Itália, judeus na França, na Alemanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, judeus no Império Russo. A época do Renascimento, né, havia judeus por todo canto. E você sabe que os judeus, como não podiam ser senhores feudais, não podiam. Só pode ser senhor feudal quem é cristão. Os judeus não podiam ser senhores feudais. Portanto, eles não podem enriquecer com a terra. Judeus, por outro lado, não queriam ser servos. Não queriam ser camponeses empregados de cristãos. E onde eles puderam, judeus trabalharam como artesãos, pequenos proprietários, comerciantes. Então, várias atividades de artesanato, por exemplo, ser alfaiate, ser barbeiro, né? Fabricante de roupas, tecelão, advogado, médico, engenheiro, arquiteto, professores, filósofos. Onde era possível aos judeus se integrarem à sociedade em atividades liberais, eles foram se integrando. Alguns judeus que se dedicaram ao comércio enriqueceram. Alguns, não foram todos. E alguns se tornaram banqueiros, uma minoria. E como banqueiros podiam financiar atividades econômicas. O desenvolvimento do capitalismo na Europa medieval, na Baixa Idade Média, o mercantilismo, está ligado a atividades comerciais, você sabe disso, e está ligado também
a atividades bancárias, empréstimo a juros e coisa e tal. Em alguns lugares, toda vez que havia uma crise, era preciso culpar alguém. E aí o antissemitismo, ou seja, a raiva contra os judeus, aparecia. Se inventava as coisas mais absurdas contra os judeus. Haja fake news. Tá vendo? Isso é antigo. Os judeus têm parte com o demônio. Os judeus fazem festa quando Jesus morre. Acontece, você sabe, que Jesus morreu na semana de Páscoa dos judeus. Então, todo ano acontecia que na sexta-feira da paixão, a sexta-feira santa, como chamam os cristãos, era a celebração da morte de Jesus, né? Tinha gente que vestia luto, tinha gente que chorava, todo mundo tinha que ficar triste pensando na morte de Jesus. Mas a sexta-feira triste para os cristãos era a véspera da Páscoa dos judeus, tempo de festa, porque a Páscoa lembrava a libertação dos judeus, não é, da escravidão do Egito. Então, enquanto os cristãos celebravam, não é, tristemente lembravam a morte de Jesus, os judeus comemoravam a sua libertação. Então, os cristãos, ignorantes, claro, a igreja sabia que isso era mentira, mas ela não se incomodava. Havia gente que lucrava com isso. Aí judeus eram perseguidos e as propriedades dos judeus eram tomadas. Então, na verdade, a perseguição aos judeus era uma maldade, não é? Bem pensada, premeditada, para roubar as propriedades dos judeus. Aí se matava judeus às toneladas. Houve muitas perseguições aos judeus. O antissemitismo era justificado pelas coisas mais absurdas. Os judeus tinham parte com o demônio, os judeus controlavam a economia e, especulando sobre os preços, fazia as pessoas passarem fome. Eram os judeus propositadamente que transmitiam doenças, a peste negra. Está lembrado que tem gente que ainda hoje diz que quem criou o vírus da Covid foram cientistas chineses que resolveram acabar com a economia ocidental, inoculando o vírus, espalhando o vírus pelo mundo. Está vendo? Daqui a alguns anos, quando a verdade for restabelecida, você vai perceber que tudo isso era uma mentira. Mas enquanto a mentira durou, criou ódios desnecessários entre os seres humanos. Está vendo? Inclusive porque esse argumento é imbecil. Quem cria uma doença tem que imediatamente ter a cura dessa doença. Inclusive porque eu que inventei a doença sou o primeiro a correr o risco de me inocular, me contaminar. Então eu preciso ter o antídoto desse veneno se eu quero espalhar ele pelo mundo. É feito, vamos fabricar uma bomba atômica e vamos explodi-la no nosso próprio país. É assim que funciona? Bom, mas, enfim, resultado. Judeus eram perseguidos. Algumas perseguições foram gigantescas. Na Península Ibérica, por exemplo, não é? O antissemitismo, na época do descobrimento da América, 1492, foi uma coisa terrível. Mais de 100 mil judeus foram expulsos da Península Ibérica. E muitos deles terminaram indo para países onde havia uma tolerância maior, como a França, a Bélgica, a Holanda, a Inglaterra. Na Alemanha sempre existiram judeus. Um terço da população alemã era de origem judia, de origem judaica. Bom, o tempo foi passando e os judeus foram perseguidos. O tempo inteiro, a vida inteira, nesses séculos, os judeus se reuniam, não é, na sinagoga. Sinagoga quer dizer lugar para onde a gente caminha junto. Syn, em grego, quer dizer junto com. Simbiose, sincronia, simpatia. E agogei quer dizer caminhar, não é, no sentido de andar, de ir em frente para o futuro. Sinagoga era o lugar onde a gente se encontrava para caminhar junto.
juntos na esperança de um dia teremos a nossa pátria. Sião, Sião, a terra prometida será de novo o lugar dos judeus. Esse sonho vai sendo alimentado ao longo de séculos. E vem a idade moderna e vem a idade contemporânea. Muito bem. Todo o texto, né? No século XIX, finalmente, surgiu um movimento político, cultural, ideológico, denominado sionismo. Sion, de Sião, Zion, com Z ou com S, é a terra prometida, né? Seria um monte onde, né, o templo de Jerusalém tinha sido, o primeiro templo de Jerusalém tinha sido erguido. Um camarada chamado, não é, um jornalista judeu, Theodor Herzl, ele é húngaro, defendia a criação de um Estado judeu na Palestina. O lema dele, está aí no livro, uma terra sem povo para um povo sem terra. Herzl está exagerando, uma terra sem povo não. A Palestina tinha gente lá. Entendeu? Os palestinos, descendentes dos filisteus, habitavam aquela região. Árabes, né, ismaelitas, como chama a Bíblia no Antigo Testamento, filhos de um filho de Abraão, Ismael, habitavam a região. Sírios, libaneses, jordanianos, como uma terra sem povo. Aquele território não estava abandonado, não tinha ninguém, não estava entregue às cascavéis e lagartos. Tinha gente que morava lá, que tinha terras, que plantava, que ganhava dinheiro, que tinha construído sua família há séculos. E havia também judeus, descendentes daqueles judeus que não foram expulsos pelas diásporas dos romanos. Então aquilo era um caldeirão de gente. E eu lembro a vocês, esses povos todos são parentes, etnicamente são parentes, são todos semitas. Portanto, é tudo um balaio só. Muito bem, seguindo. Herzl, então, cria essa ideia de que é preciso criar uma terra para o povo judeu. E essa terra tem que ser aquela que a Bíblia fala, que o Antigo Testamento fala. Só que a terra estava ocupada por outros povos. Então, esse negócio vai ser complicado. Muito bem. Perseguindo o ideal da criação do povo de um Estado judeu, o movimento sionista recolheu dinheiro em várias partes do mundo e custeou a ida de judeus pobres que moravam, por exemplo, nos Estados Unidos, mas que moravam principalmente na Europa e no Império Turco-Otomano, que ainda existia, né, antes da Primeira Guerra Mundial. Esses judeus pobres receberiam dinheiro, ajuda de custo, para ir morar na Palestina do Império Otomano. Então começa a haver um êxodo, uma diáspora ao contrário, né? Judeus ricos financiam a ida de judeus pobres para a Palestina, para que eles montem lá uma estrutura, se reproduzam, se tornem maioria e aí se possa criar um Estado judeu. Lá esses pioneiros, né, montavam fazendas coletivas. Como eles sozinhos não podiam ter uma terra, eles se juntavam 10, 12 famílias, montavam uma fazenda, compravam a terra, né, como eles tinham dinheiro, eram pobres, mas eles receberam ajuda, né? Compravam uma terra daquele amontoado de árabe, palestino, jordaniano, liso, lascado, morrendo de fome, compravam aquela terra barata, montavam uma fazenda e com uma tecnologia e dinheiro, tecnologia europeia, a ciência, a revolução industrial, segunda fase, com motores elétricos, com um monte de coisa que os pobres que habitavam aquela região não podiam ter, eles criavam fazendas coletivas, os kibbutzim, e lógico, começavam a produzir o necessário para comer, para viver e para vender. O kibbutzim também tinha uma escola para que os filhos daqueles colonos judeus aprendessem a ler, escrever e começassem a desenvolver um sentimento de pátria.
essa é minha terra. E daqui eu não vou sair. Começava então a nascer um movimento de ocupação, de povoamento de judeus nessa que era no passado a terra dos judeus e que agora tem gente de todo canto e os judeus voltam a ocupar. Intervalozinho e a gente já volta.